O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos, e Jesus ficou sozinho. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos agora praticamente nessa última semana que antecede a Semana Santa. Vocês vão ver que na semana que vem, já no domingo próximo, nós teremos o Domingo de Ramos, e depois a igreja vai apresentando esse personagem, Judas, que agora vai fazer toda aquela trama para que Jesus seja morto. Mas enquanto isso não acontece, vocês veem que Jesus continua passando por esse estágio psicológico que não é muito bom. As autoridades religiosas continuam procurando encontrar um motivo para acusar Jesus. Vocês veem que eles trazem essa situação dessa mulher que pegaram adulterando, mas aqui deixa-se bem claro que eles estavam procurando um motivo para experimentar Jesus, para acusá-lo. E dentro desta acusação vinha um julgamento, para através desse julgamento condená-lo e assim matá-lo. Vocês veem a firmeza de Jesus, né? Apesar de ele estar vivendo tudo isso, mas ele continua firme. Ele não volta. Ele continua na intenção. Porque a intenção dele agora é realmente se entregar para que nós nos salvemos. Mas só que Jesus, ele não volta atrás diante do que ele fala. Mas diante dessas duas leituras, eu queria deixar como reflexão para nós essa questão da acusação, que é um cuidado que nós precisamos ter em relação às pessoas que nós convivemos. Você vê que nessa primeira leitura, embora não tenha
lido o texto por inteiro, mas eram dois velhos sem vergonha, que lá no tempo de Daniel fizeram o possível para tentar ter um caso com aquela mulher chamada Susana. E diante da situação, Susana ficou. Ou eu me coloco e me deixo levar por essa situação que eles estão querendo ter um caso comigo, ou eu deixo da mão de Deus para que Deus me julgue. E ela preferiu deixar-se na mão de Deus. E aqueles homens vieram, acusaram-na, e ela foi condenada, mas graças a Deus, Deus enviou Daniel e a situação dela foi revogada. Mas ela foi firme até o final. Ela deixou-se na mão de Deus. Olha que muitas vezes, diante de situações que nós vivemos, Deus silencia. E quantas pessoas foram condenadas de forma injusta? Foram condenadas no tribunal terreno, mas no tribunal divino, aquele que fez o mal não passou e lá foi condenado. Você vê que já na segunda leitura, na primeira leitura, ela foi absolvida, graças a Deus. Na segunda, no Evangelho, a mulher fez. Ela realmente, ela adulterou. Mas a forma como os homens estavam fazendo, Jesus leva eles também a refletir. Vocês estão condenando essa mulher porque ela foi pega nessa situação de adultério? Vocês não estão sendo misericordiosos com ela, não? Então eu pergunto para vocês, vocês também não cometem pecado? E ali, desde os mais velhos até os mais novos, acabam indo embora. Aí Jesus olha para ela e diz o seguinte: olha, ninguém te condenou? Olha, eu também não vou te condenar, não. Então, quando Jesus está dizendo, eu também não vou te condenar, Jesus não está dizendo que ela não adulterou. Ele está dizendo que ela adulterou sim. Só que ele está dizendo, tá bom, eu não vou te condenar, mas vá. Agora, não cometa mais esse pecado. Porque depois a condenação poderá ser maior. Porque só quem julga é Deus. E só quem condena é Deus. Nós não temos o direito de condenar ninguém. Nós temos o direito de corrigir quem está errado. Mas de condenar, não. Mas voltemos à questão da acusação. Muito cuidado, meus irmãos, de você se deixar influenciar muito fácil por aquilo que as pessoas dizem em relação a fulano e cicrano. Existem pessoas que elas são más. E muitas vezes elas usam das suas maldades para fazer com que os outros também condenem uma situação que, na verdade, não é verdadeira. As pessoas, elas têm uma mania de elas deduzirem e fazerem daquela dedução uma verdade. E através daquela verdade vai se tornando uma verdade. E conta para um, e conta para outro, e conta para um, e conta para outro, e vai falando, e a conversa vai aumentando, e a pessoa é inocente, e todos estão condenando, e através dessa condenação a pessoa ainda é prejudicada. Quando alguém vier trazer qualquer coisa para você, a primeira pergunta que você deve fazer para a pessoa é: isso é verdade?
que você está dizendo em relação a essa pessoa? Você já averigou? Então, já que você está dizendo que essa pessoa fez isso ou fez aquilo, eu posso chamá-la para conversar com ela? Para perguntar se é verdade o que você... Não! Então, quando vem esse não, então aqui já tem alguma coisa errada. E depois, o cuidado com aquelas palavrinhas que a pessoa diz, disseram. Mas quem foi que disse? Não, eu não quero dizer, então para que você está me falando? Se você não está querendo saber, se você não quer que eu saiba quem foi que disseram, que disse, então por que você está me contando? Agora eu quero saber quem foi que te disse, porque eu preciso averiguar para ver se isso é verdade, porque você está trazendo uma acusação. Não, você agora vai trair minha confiança. Que confiança? Mas que confiança é essa? E de onde parte essa confiança? Eu vivo um relacionamento tão bom com aquela pessoa. Você está dizendo para mim que aquela pessoa disse isso. Eu vou perguntar para ela, sim. E, se possível, eu vou colocar você e ela junto para a gente averiguar esse negócio mais de perto. Mas nós não podemos, meus irmãos, de maneira nenhuma, já acusar o outro na primeira conversinha que o outro faz. E não foi assim que aconteceu com Jesus? Jesus foi condenado por uma mentira. Tanto que naquela noite da quinta-feira, já na madrugada, né? Que aconteceu o julgamento dele, na madrugada daquela sexta-feira, essas autoridades religiosas, elas se reuniram e arrumaram algumas pessoas para mentir. E o pessoal foi lá e condenou mentindo. Tanto que depois o próprio Pilatos não encontrou nenhuma situação que pudesse condenar Jesus, tanto Pilatos como Herodes, mas mesmo assim Jesus foi condenado. Mas eu quero terminar essa reflexão nossa de hoje da seguinte forma: diante de uma acusação que fizerem para com você, fique em paz, embora não traga paz. O que importa é a sua consciência. Não fique preocupado em querer provar. Ainda mais quando é calúnia, né? Se for calúnia, não tem como explicar. Só Deus. O homem pode manipular, o homem pode fazer tudo. Os homens podem levar você até o tribunal. E você poderá até ser condenado diante do tribunal. Mas sabe de uma coisa? Se a sua consciência está limpa diante do fato, fique em paz. O problema vai ser aquele que puxou aquele novelo de linha e foi fazendo com que a coisa crescesse ao ponto que você chegasse a esse ponto. Os santos padres, eles sempre nos ensinam, diante de uma situação dessa, a única coisa que nós devemos fazer é olhar para Jesus, ver que ele foi condenado e ele silenciou. E foi até o fim. Não tem outra coisa a fazer senão se calar. Aqui eu termino agora com aquela história que eu sempre, quando eu lembro isso aqui, a história lá de São Geraldo Magela.
Uma mocinha o acusou de que ele estava querendo seduzi-la, tentou até fazer alguma coisa com ela, e São Geraldo Magela ficou quieto, e essa menina falou isso para Santo Afonso. Santo Afonso é o fundador dos Redentoristas, e ele foi proibido até de participar da Eucaristia, no sentido de comungar. Ele podia até participar da missa, mas comungar não, porque ele tinha feito um mal muito grande. E São Geraldo calado. E Santo Afonso já estava querendo tirá-lo até da ordem lá dos Redentoristas, e ele calado e sofrendo. Passado mais ou menos uns 3 anos, aí a consciência da menina acusou ela do mal que ela tinha feito. Quer dizer, ela já estava com a consciência pesada, né? Mas ela nunca que tomava uma atitude. Mas depois de 3 anos ela não suportou o mal que ela fez diante daquele inocente. Ela foi se confessar, aí graças a Deus o padre lá deu uma penitência para ela. Você vai lá e vai dizer para o padre Afonso que você mentiu. Aí ela foi e falou. Aí o padre Afonso olhou para Geraldo, olha isso depois de 3 anos, e disse assim: mas por que você não falou nada? Por que você não se defendeu? Ele disse: porque na nossa regra de vida consta que diante de uma acusação nós devemos nos calar e deixar Deus falar. Só na graça de Deus para suportar uma coisa dessa. Mas é claro, né? Não é que o São Geraldo ficou vivendo isso sozinho. Ele teve uma direção. O diretor espiritual ajudou ele nesse tempo. Ele não foi vivendo a coisa só. O diretor foi dizendo: vai fazendo assim, lembra de Jesus, não tem como provar nada, vamos esperar o tempo. E o tempo provou. Eu termino dizendo assim: eu não me preocupo com quem é acusado, eu me preocupo com quem acusa, porque vai prestar uma conta diante de Deus muito grande. CançãoNovaPlay.com. Assine já!